Sega ou Nintendo? Sonic ou Mario? Isso é uma guerra que divide muitos fãs das grandes franquias. Gosta de ambos e adora os jogos das duas empresas? Então vem comigo. Fala, meus queridos heróis, tudo bom com vocês? Eu sou o Uramesh, sejam bem-vindos ao meu canal. Heróis, não é uma surpresa que já tenha sido feita. A guerra entre esses dois consoles, essas duas grandes empresas, já é algo que já vem há muito tempo. Isso ninguém pode negar. É verdade. Em 1985, a Nintendo se aventurava pela primeira vez no mercado norte-americano, mas a hora não poderia ser das piores. Depois do grande crash de 1983, a indústria de games foi destruída naquele período, deixando o cenário dos consoles praticamente morto. Porém, a empresa japonesa ousou desafiar as possibilidades e entrou de cabeça em uma empreitada nada fácil, fazer o Nintendinho dar certo no mercado norte-americano. Lançado 2 anos antes, com muito sucesso no Japão, o Nintendinho era a aposta da Nintendo para reviver aquele mercado, que vinha de anos de um incômodo limbo causado pela saturação do Atari e uma avalanche de jogos ruins. Se desse certo, eles reinariam supremos por lá e ganhariam centenas de milhões de dólares. Se desse errado, bem, eles teriam o Japão. Todos vocês conhecem essa história, ou pelo menos já ouviram falar dela. Se você é gamer do meu tempo, ou um gamer dessa nova geração, certamente que você já ouviu falar, pelo menos, dessa grande guerra que foi a guerra de 16 bits entre o Mega Drive e o Super Nintendo, que foi a Sega versus Nintendo, em um combate ferrenho por corações e, sobretudo, esforços. Não só da molecada, mas também de um público um pouco mais velho também, usando um marketing agressivo para pintar o Super Nintendo como um console lento, sem graça e feito para crianças. E acredite se quiser, deu certo? Graças a peças publicitárias que não tinham medo de colocar dedo na ferida, de provocar a Nintendo de todas as formas possíveis e imaginárias, o Mega Drive foi ganhando cada vez mais espaço naquele mercado, até então praticamente monopolizado pela Nintendo, e só piorou para a turma do Mario, depois que um certo ouriço azul apareceu. We needed something to compete with Mario. Sonic the Hedgehog. A hedge what? A partir do surgimento do grande Sonic, a Nintendo tinha finalmente encontrado um oponente à altura. O Mario era velho, gordo, o Sonic era jovem, astuto, rebelde, veloz, cheio de atitude. Não teve jeito, capturou a atenção do público. Ele capturou a atenção do público tão rápido e se tornou tão popular e reconhecível quanto Mickey Mouse em um intervalo ridiculamente rápido. Mas como disse antes, essa história todo mundo conhece. Mas o que realmente aconteceu de importante durante aquela época? Primeiro foi a quebra de monopólio da Nintendo, que até o lançamento da Mega Drive nos Estados Unidos em 89 não tinha rivais no mercado de games. Seu poder era tão grande que ela podia fazer suas exigências indigestas para lojas, estúdios de games e até consumidores sem ser questionada. Não é segredo pra ninguém aqui do futuro que essa aposta valeu, e no final de 86 a Nintendo detinha 96% do mercado de games em suas mãos. Mandava e desmandava em distribuidoras que se acotovelavam para receber os consoles e lucrar com eles. E também soft house como Capcom e Konami, que tinham que obedecer regras muito duras para continuarem nessa brincadeira. Como assim, Uramesh? Elas tinham que entrar nesse jogo deles, essa brincadeira insinuada. Bom, funcionava da seguinte forma: elas só poderiam lançar um determinado número de títulos por ano e ainda tinham que seguir um contrato de exclusividade cheio de pormenores e armadilhas burocráticas bem minuciosas, sabe? Para que eles se mantivessem na linha, digamos assim. Mas, a concorrência não demoraria a aparecer. De uma forma tímida, a Sega chegou ao solo americano com o Master System,
que, do contrário, no Brasil foi um fracasso. Foi um fracasso tão grande que a empresa do Mario sequer considerava eles uma ameaça. Fechando os olhos pro inimigo, por fechar os olhos, pagaram o preço por essa negligência. Foi aí então que surgiu o nosso querido Mega Drive. A SEGA, por outro lado, era bem mais flexível. Se a Nintendo complicava, a SEGA descomplicava. Oferecia melhores condições de comercialização, tinha um relacionamento mais aberto e transparente, grandes lojas de brinquedos e soft house. Não poupava nenhuma despesa para ser reconhecida como uma concorrente à altura. E cá entre nós, todo mundo gosta de torcer por um azarão. O segundo acontecimento determinante para criar o cenário industrial que nós temos hoje foi a criação do SRB, um sistema regulatório onde o próprio mercado dos games decide quais são mais indicados para as diferentes faixas etárias de público. Isso também foi um fruto comercial da disputa entre Nintendo e Sega. O pivô deste caso tem um nome: Mortal Kombat, o game que parou, impressionou o mundo em 92 por seus gráficos altamente realistas, feitos a partir de atores reais e principalmente pelo alto nível de violência. Isso chegou aos consoles caseiros para surpresa de ninguém, mas com suas diferenças. Enquanto a versão do Super Nintendo retirou todo o sangue e os fatalities, a SEGA manteve tudo isso da versão arcade, porém um pouco inferior. Mas adivinhe, qual delas que vendeu mais? O Super Nintendo, sem esses detalhes, sem sangue, sem violência, sem tanta violência e fatality? Ou o Mega Drive, que manteve tudo isso? Aquele sangue, toda a decapitação dos fatalities, entre todo o resto. Você quer mesmo saber qual desses vendeu mais? Então curta esse vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos continuar. Foi só quando o sangue de Mortal Kombat começou a espirrar nas salas de estar dos lares americanos que os pais, preocupados com a cabecinha influenciável de seus filhos, começaram a fazer barulho e a polêmica chegou até o Congresso. Os representantes da SEGA e da Nintendo foram chamados. Imagina como eles ficaram. No final dessa reunião, ao ouvirem toda a discussão pelos senadores e pais revoltados, eles receberam o seu ultimato: regulem o seu mercado ou faremos isso por vocês. Assim, as duas tiveram que, com muito contragosto, trabalharem juntas para encontrar o sistema de classificação indicativa perfeita. Então, no final de toda essa confusão, infelizmente não temos essa resposta. Já, gente, a terceira coisa que poderia ter sido evitada, mas caso tivesse acontecido, muita coisa legal jamais teria existido e o mercado não seria mais o mesmo: a criação do PlayStation. A Sony tentou bastante trabalhar com a Nintendo em um periférico para rodar os jogos de CD, que naquela época era a mídia do futuro. O projeto batizado Nintendo PlayStation permitiria ao Super Nintendo rodar jogos em CD que seriam feitos em parceria entre as duas empresas. Porém, isso não foi para frente. Quando todos esperavam que a Nintendo fosse anunciar sua parceria com a Sony, ela fala que dará suporte a um videogame de CD com a Philips. Desnecessário dizer que os executivos da Sony, que não sabiam de nada, ficaram possessos heróis com a atitude da casa do Mario. Aí, após isso, com ódio no coração, foram procurar a SEGA com o mesmo plano. O seu presidente, Tom Kalinske, além de ter adorado o potencial da ideia, queria dar uma voadora de 2 pés na Nintendo, no peito da Nintendo. Só tinha um problema: a SEGA of Japan queria embaçar de propósito todo e qualquer plano de sucesso da sua contraparte americana. Kalinske levou a ideia para Hayao Nakayama, presidente da SEGA do Japão, que tinha seus próprios planos para um videogame baseado em CD, e não aprovou. Infelizmente, o americano teve que se desculpar pessoalmente com Ken Kutaragi, chefe do projeto PlayStation, que compreendeu a situação do amigo e avisou, abre aspas,
nós não vamos desistir. Fecha aspas. Assim sendo, Sega e Nintendo criaram o monstro que as devoraria em 3 de dezembro de 94, o PlayStation. O grande PlayStation chegava às lojas de todo o Japão, um poderoso console capaz de produzir gráficos poligonais, usando a tecnologia do CD-ROM. Heróis, o mercado foi tomado de assalto. E no ano seguinte, a máquina chegou aos Estados Unidos. E de repente, Sega e Nintendo, que há anos travavam sua batalha, sem nenhuma interrupção, se viram impotentes diante dessa situação do seu grande novo concorrente. Heróis, o PlayStation veio pra ficar. O resto é história. A Sega se retirou do mercado dos consoles depois do Dreamcast. Gente, eu tive esse videogame maravilhoso e proporcionou muitos momentos felizes. Porém, hoje já aprendi que a felicidade tem que estar em nós mesmos e não em nada material ou pessoa. Portanto, seja feliz consigo mesmo. Se você tentar procurar felicidade fora de você, você estará cometendo um erro gravíssimo, porque a felicidade está no caminho para dentro. Continuando, a Nintendo passou a suar a camisa para acompanhar a Sony e se manter relevante. E as coisas mudariam ainda mais depois da Microsoft entrar na jogada com o Xbox. Mas, heróis, entenda que tudo o que aconteceu nos anos 90 foi fundamental para esses desdobramentos. E se hoje temos esse mercado competitivo e em constante evolução, foi porque essas duas gigantes do mercado de games se jogaram com tudo de si em seu conflito comercial. E como a própria história da civilização prova, a chave para a evolução está no conflito. No final de tudo, não importa quem venceu ou quem perdeu, ambas conquistaram o direito de habitarem em nossas melhores lembranças e no nosso coração. Isso não vai mudar tão cedo. Heróis, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria de saber da opinião de vocês. Qual era o seu console favorito, o console que você teve, ou não teve, ou teve que ir para casa daquele seu amigo para jogar junto com ele. Como foi na sua infância? Conta tudo aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, de comentar, curtir e compartilhar, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado pela sua presença, sua visualização. Agora mexe saindo aqui. Valeu!